Nos últimos dias, o mundo volta seus olhos para as tensões entre Estados Unidos e Irã. Analistas políticos discutem estratégias militares, possíveis ataques e as consequências globais de um confronto entre essas duas potências. Mas existe uma pergunta que vai além da política e da geopolítica. Será que esses conflitos podem estar ligados às profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? A Bíblia nos alerta há milhares de anos que, à medida que o fim se aproxima, o mundo experimentaria um aumento de conflitos, crises e instabilidade entre as nações. Em Mateus 24, Jesus declarou claramente que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Essa afirmação nos faz refletir profundamente quando vemos tensões internacionais crescendo, especialmente no Oriente Médio, uma região que ocupa um papel extremamente importante em diversas profecias bíblicas. Ao longo da história, muitos impérios surgiram acreditando que dominariam o mundo para sempre. Porém, a palavra de Deus já mostrava que todos os reinos humanos são temporários. No livro de Daniel, vemos visões proféticas que revelam o surgimento e a queda de grandes potências mundiais. Isso nos lembra que mesmo quando vemos países poderosos entrando em conflito, existe uma realidade espiritual maior acontecendo nos bastidores da história. Nenhuma nação, por mais forte que pareça, está acima da soberania de Deus. Provérbios nos ensina que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele o dirige para onde deseja. Ou seja, mesmo em meio a crises internacionais, Deus continua no controle absoluto da história. Quando observamos a região do Oriente Médio, percebemos algo ainda mais intrigante. Muitas nações mencionadas na Bíblia continuam existindo ou estão localizadas exatamente na mesma região onde ocorreram acontecimentos bíblicos históricos. O Irã, por exemplo, está ligado à antiga Pérsia, um império mencionado diversas vezes nas Escrituras. No livro de Ezequiel, capítulo 38, encontramos uma profecia que menciona a Pérsia participando de uma coalizão de nações em um grande conflito futuro. Muitos estudiosos da Bíblia analisam essas passagens e se perguntam se estamos vendo o cenário mundial sendo preparado para o cumprimento dessas profecias. Embora existam diferentes interpretações, uma coisa é certa: a Bíblia deixa claro que o mundo passará por tempos de grande tensão antes do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Mas existe algo muito importante que muitas pessoas esquecem quando falam sobre profecias e guerras. A Bíblia não revela essas coisas para gerar medo ou pânico, mas para despertar vigilância espiritual. Jesus nunca disse que seus seguidores deveriam viver assustados com as notícias do mundo. Pelo contrário, ele disse que quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos levantar a cabeça, porque a redenção estaria próxima. Isso significa que enquanto o mundo vive momentos de incerteza, o povo de Deus deve permanecer firme, vigilante e confiante nas promessas do Senhor. Outro ponto fundamental é que conflitos internacionais também nos lembram da necessidade urgente de oração. A palavra de Deus nos orienta a orar pelas autoridades, pelos governantes e pelas nações. Quando vemos tensões como as que existem entre Estados Unidos e Irã, o nosso papel não é apenas assistir às notícias, mas interceder. Precisamos pedir que Deus tenha misericórdia do mundo, que evite guerras devastadoras e que use até mesmo as crises para cumprir seus propósitos. Muitas vezes, em momentos de grande instabilidade global, o Evangelho avança de forma poderosa e muitas pessoas se voltam para Deus. A verdade é que a história da humanidade caminha para um destino profético já revelado nas Escrituras. A Bíblia afirma que chegará um momento em que Jesus Cristo voltará para estabelecer definitivamente o seu reino. Nenhum governo humano, nenhuma potência militar e nenhum sistema político poderá impedir esse plano. Enquanto o mundo se agita com conflitos e disputas de poder, Deus continua conduzindo a história para o cumprimento de suas promessas. Por isso, mais importante do que tentar descobrir se um conflito específico marca o começo do fim, é perguntar a nós mesmos se estamos preparados espiritualmente para a volta de Cristo. Se essa mensagem fez você refletir sobre os sinais dos tempos e sobre o que a Bíblia diz a respeito do futuro do mundo, aproveite agora para fortalecer este conteúdo. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas aqui no YouTube.
Inscreva-se no canal para não perder novos estudos bíblicos, reflexões sobre profecias e conteúdos que ajudam você a entender os acontecimentos do mundo à luz da palavra de Deus. E escreva aqui nos comentários: você acredita que estamos vivendo os sinais do fim dos tempos?